Ercílio Santini, nasci no dia 29 de agosto de 1922. Meu nome é Miguel Garófalo, nasci em 12 de outubro de 1921. Meu nome é Jairo Junqueira da Silva, sou coronel reformado do Exército. Eu me chamo Vitório Nalesco. Nasci no ano de 1922. Meu nome é Milede Curi Andere, minha idade é 91 anos. Meu nome é Júlio Dovale, atualmente eu estou com 92 anos, próximo 93. Samuel Silva, idade 90 anos. Só, hein? Só isso. A guerra começou em 1939 e eu trabalhava como encarregado do departamento pessoal. Olha, eu nasci na zona rural e fui me criado na zona rural. Toda a vida fui trabalhador rural. Uma casa de Casimiras, vendia tecidos. Com 9 anos, eu fui ser servente de pedreiro para poder ajudar a família. Daí trabalhei na fábrica de sal, no Rickman, aqui em Santo André, costurar saco de sal. Depois, quando estava com 13 anos, eu voltei para a escola. Quando eu passei para o 3º ano, meu pai falou: filho, eu te arrumei um emprego na Ródia e você vai trabalhar com 14 anos. Eu fui trabalhar com 14 anos. Bom, nós tínhamos um armazém aqui em Mogi, na ocasião, o maior armazém de Mogi. Meu pai, desde que chegou do Líbano, se dedicou ao comércio e eu era sócio dele nesse armazém. Eu fazia toda a escrita da casa, porque eu tinha um pouco de cultura, né? Inicialmente, eu morava em Caçapava, Vale do Paraíba. Fui fazer companhia quadro. Não sei se você sabe o que é companhia quadro. Você ouviu falar em tiro de guerra? É um tipo de tiro de guerra que é feito dentro do quartel, só que terminando ali ia embora para casa, não ficava no quartel. Eu fiz concurso para a Escola Militar de Realengo, passei e fui servir em Salvador, Bahia. Eu já estava no Exército. Eu vim do interior e ingressei no Exército voluntariamente, soldado. Servia ali no Parque Dom Pedro II. A minha vida aqui era namorar, ir ao náutico, clube náutico, para nadar e fazer ginástica, fazer esporte, e frequentar bailes, os bailes da cidade. A juventude daquele tempo era essa. Bem, a guerra começou em 1939 e nós, bem distante, estávamos de guerra. A guerra lá pela Europa, nós não tínhamos nada com isso. Então, os nossos, vamos dizer assim, o Brasil e outros países mantiveram, tendo em vista a situação lá, feito uma reunião, firmaram uma posição de neutralidade. Estamos neutros nessa guerra. Mas aqueles avanços e vitórias do exército alemão, o melhor exército na época, mais bem preparado, de tudo, isso exigiu que se fizesse novas reuniões de embaixadores e firmaram, então, um acordo que qualquer agressão a país americano
sofrida por outros países não americanos, invasão, qualquer que fosse a agressão, seria considerado agressão àqueles que assinaram isso aí. E o Brasil também assinou, estava de acordo. E a coisa continuou. Era aqueles bombardeios, era também a França, no primeiro ano já sucumbiu. Londres era bombardeado, tinha aquela bomba V1, V2 que falava, foguete que da Alemanha atingia Londres. Até que, no dia 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou aquela base naval americana, Pearl Harbor. E os Estados Unidos entraram na guerra. O Brasil, cumprindo acordos assinados, rompeu as relações com a Alemanha, Itália e o Japão. Ora, a partir daí, deixamos de ser neutros. Os alemães passaram a atacar nossos navios da Marinha Mercante, navios costeiros que faziam divisão. Eu ia muito para São Paulo naquele tempo e cheguei a ver a reunião dos estudantes em frente à Faculdade de Direito em São Paulo, nas arcadas, né, chamada, pedindo guerra. Os estudantes pediam guerra, queriam que o Brasil entrasse na guerra para lavar a honra das mortes dos marinheiros e das pessoas que estavam nos navios brasileiros, né? Isso eu vi. A gente perguntava, mas por que o alemão teria que vir de lá para arranjar mais um inimigo aqui? Então, tinha uma razão de ser. É que os nossos navios poderiam estar levando matéria-prima para a indústria de guerra americana que era contra ele. Foram afundados, torpedeados, acho que mais de 30 navios. Aquilo ficou uma situação insuportável para o Brasil. Aí o presidente, atendendo ao clamor público, declarou guerra às nações do eixo. FEB, Força Expedicionária Brasileira. Nós não tínhamos experiência nenhuma de guerra. Isso vinha desde a Guerra do Paraguai. E não tivemos mais guerra, assim por aí. Agora, ali estávamos. Então, foram convocados elementos de todas as partes do Brasil. A FEB foi composta de unidades de alguns estados. São Paulo aqui, o 6º Regimento de Caçapava. Mas o Regimento de Caçapava tinha elementos que vinham do Sul, elemento de Mato Grosso, pessoal do Nordeste. Então a FEB estava bem representada, a sociedade brasileira. Então nós começamos a fazer as instruções de guerra, mas aqui era muito pouco. Nós somos mesmo sem instrução nenhuma. E nós conhecíamos somente uma metralhadora, do resto não conhecíamos nada. Nós só fomos tomar conhecimento dos armamentos de guerra lá na Itália, depois que chegamos lá. Havia muito treinamento físico, muito. Mas de outras maneiras, não, inclusive de armamento nenhum. Marcha para lá, marcha para cá, não tinha outra. Ninguém ensinou a fazer um curativo, nada disso, nada. Nunca ninguém ensinou nada, viu? Nós somos mesmo como bucha de canhão. Isso que é. Eu teve uma licença, eu fui para o interior, São José do Rio Preto. Minha família morava lá. E já sabia que estava sendo organizada a Força Expedicionária Brasileira.
mas ninguém sabia para onde ia, coisa, não sabia nada. Só foi especial. Fui lá despedir. Ora, como é natural, mãe sempre acha que é um perigo, que vai morrer. O meu pai, eu perguntei para ele, como é, eu vou ou não vou? Meu pai respondeu desse jeito. Meu pai era filho de italiano e coisa, ele era um homem mais civilizado e coisa, ele disse, você é homem e você sabe o que está fazendo. Muito difícil, né? A gente sente também. E a incerteza, aquela coisa. Ninguém sabia o que era guerra. Você vai, mora e fica com coisa. Se fica, uma perseguição, meu pai me mandou deixar, então não, ele se livrou, né? Fez certo. Ele tinha 7 filhos, né? Não podia proteger só um. Então, aí, então eu vou e de fato fui. Teve muitos que desertaram, digamos assim, quase que na hora de embarcar. Mas a maioria foi para a guerra sem problema nenhum. Eu, por exemplo, no meu regimento, eu não via nada de anormal. Não, eu só ficava triste, né? E disse, o que eu vou fazer, né? Mas desertar, nunca pensei em desertar. Miguel, vamos embora? Vamos desertar? Não. Ah, vamos, trouxa, você vai para a guerra. Não tem problema que eu vou para a guerra. Eu não vou para a guerra de desertar por uma coisa. Meus pais são italianos. Se eu ser desertor, que a minha família não vai padecer. Se eu ficar aqui depois da guerra e for em qualquer lugar, em qualquer sociedade, você aqui não tem vez. Você é desertor, você foi um medroso. Ninguém de nós sabia dos riscos que a gente ia correr. E se soubesse, o senhor teria ido? Teria. Assim? Teria. Nunca me passou pela ideia de dizer não. Eu disse, eu posso morrer lá, mas eu vou. Então, ele foi, desertou, e eu fui para a guerra. Todos os dias a gente fazia o exercício de embarque e desembarque. Por exemplo, subíamos uma rampa, evitando que era navio. Também fazíamos exercício em cordas, subia em cordas, todos os dias. Só que um dia o trem parou no cais do porto e lá nós embarcamos. Foi surpresa. Linha da Estrada de Ferro Central do Brasil passava no fundo do quartel. Então, subimos num subúrbio, um trem de subúrbio do Rio, antigo trem de madeira. E embarcando, fechava a janela e veneziana tudo, bem fechado. Com aquele calor, aquele sol quente de rachar. Soldado assim, né? As janelas lacradas e sem luz. Entramos carregando o que a gente chamava de saco A, porque nós recebemos 2 sacos, saco A e saco B. Não via ninguém. E o trem não parava, só ia parar lá mesmo. Descemos dos vagões, atravessamos um trecho de uns 50 metros, mais ou menos, quase que sem luz nenhuma, e deparamos com uma rampa no costado de um navio. E entramos nesse navio. O que sabíamos era que íamos para Recife, desembarcar em Recife. O saco A para nós estava escrito Recife. Mas, ao invés, nós fomos direto para a Itália. Até nesse nosso embarque, o Getúlio Vargas, estava ele, estava mais algum oficial e tinha um oficial americano. E despedindo da turma que ia. Getúlio Vargas fez um discurso que foi largamente difundido e que nós temos cópia desse discurso, dizendo que nós não seríamos desamparados, nem nossas famílias aqui, e que, na volta, nós receberíamos do governo o apoio, a compreensão, casa para morar, emprego, etc, etc. Ele sabendo
que a maior força desses contingentes que iam eram tudo caipirada da roça, como eu era, né? Eram tudo homens simples, né? Ele falou assim, e aqueles homens que são da lavoura e querem continuar sendo trabalhador da lavoura, vocês vão ter uma preferência muito grande. Vocês vão ter 25 hectares de terra onde vocês quiserem, em lugar devoluto, lugar de terreno que seja federal, né? Vocês podem escolher, vocês terão financiamento próprio para vocês começarem a vossa vida, comprar trator, que naquele tempo não tinha trator ainda, nem se falava em trator para lavoura, não existia, aqui no Brasil não. Vocês vão ter financiamento, ou coisa aí para vocês tocarem a lavoura, vocês vão ter tudo o que vocês precisarem. O pessoal da lavoura deu essa promessa para nós. E os que procurarem emprego, que quiserem emprego, então não tem dúvida nenhuma. Vocês terão o emprego que vocês quiserem dentro da vossa possibilidade. Pensando na família, né? E olhando o mar. Primeiro, nós ficamos confinados na parte de baixo do navio. Não podíamos subir ao convés. 2 dias ficamos nessa situação. No 3º dia, o navio se movimentou e aí nós fomos autorizados a subir no convés. Foi quando nós vimos que o navio estava saindo do porto do Rio de Janeiro, do cais. E no começo, perto da costa, tudo normal. Diziam que a gente ia fazer um treinamento de embarque e desembarque numa ilha, e nós estávamos esperando chegar nessa ilha, né? Só que o navio se dirigiu para alto mar e logo foi acompanhado por um comboio de outros navios. Eram os navios que faziam a segurança do nosso navio. Porque naqueles dias o cruzador Bahia tinha sido afundado. A viagem para ir, falar francamente, foi com muito, digamos, com muito medo. Porque havia exercício de tiro ao alvo também no navio, porque passava aqueles aviões com aquele saco atrás e os canhões do navio atiravam. Mas nós estávamos muito protegidos pela aviação e por cruzadores. Os tripulantes do navio eram especiais mesmo, gente muito, muito bem instruída e sabiam conversar com a turma, embora línguas diferentes se faziam entender. E quando chegou numa hora lá, nós vimos lá os marinheiros, põe um tambor aqui vazio, outro tambor lá, outro tambor lá, outro tambor lá. Eu falei, que diabo é esse? Tambor vazio? Então veio o almoço. O almoço era tão bom, todo mundo, ó. E os marinheiros estavam dando risada da gente, dando risada. E a gente ficava terno, com raiva. Daí a pouco, rapaz, daqui 1 hora, mais ou menos, depois do almoço, começou todo mundo a vomitar, aqueles tambores ficaram cheios. Eu fiquei 2 dias e meio de cama, mas depois a gente acostuma. Durante esse período todo da viagem, havia muita distração para cada um de nós. Principalmente as lutas de boxe, que eram feitas no convés do navio, outros tipos de brincadeiras. Quando chegou na passagem do Equador, eles fazem o batismo do marinheiro de primeira viagem. Apareceram os marinheiros fantasiados, inclusive um fantasiado de Netuno, com um tridente na mão, dizendo para a turma tomar cuidado, se agarrar bem, porque nós íamos passar pela linha do Equador e poderia haver algum movimento estranho no navio. E a turma acreditou.
Todo mundo, naquele tempo, não tinha o conhecimento que a turma tem hoje, né? Quando nós passamos pelo Estreito de Gibraltar, eu sabia que nós estávamos entrando no Mediterrâneo. Então, eu já imaginei que ou a gente ia para a África ou para a Europa, porque só havia duas possibilidades ali, né? E foi exatamente o que aconteceu. Só que nós não fomos para a África, fomos para a Europa, fomos direto para a Itália, para Nápoles. Bom, quando chegamos na Itália, no Mediterrâneo, pensamos que iam encontrar uma região revolucionária, mas não. Tinha muito navio de guerra, mas tudo navios aliados e estavam nos protegendo. O interessante foi a chegada no porto. Quando nós entramos no porto de Nápoles, havia navios semi-afundados no porto. Vários. Não tinha local para desembarque. Muitos navios que existiam no local estavam emborcados e serviam de passagem para o pessoal descer para o cais. E o que a gente via do casario em volta do porto também era de destruição. Havia muitos prédios bombardeados, né? É uma tristeza, né? Ver toda aquela série de apartamentos, só se via, como se chama, as colunas só, tudo destruída. Porque uma bomba, um avião não estoura em cima, vai 7 ou 8 andares aí que ela estoura tudo. Então, a primeira impressão foi triste. A segunda impressão foi mais triste ainda, porque nós fomos vaiados pelos italianos que estavam no porto quando nós descemos do navio. Eles pensavam que nós éramos prisioneiros alemães que estávamos indo para um campo de concentração do exército americano na Itália. Quer dizer, porque o nosso uniforme era muito parecido com o uniforme alemão. E começavam a falar, Tedeschi, isso aqui, esses maledetos Tedeschi e tal. E tem um velhinho lá que falava, xingava. Eu cheguei perto dele e pensei, mas não somos Tedeschi, somos brasilianos. Olha, brasiliano. Naturalmente foi explicado para eles, porque depois eles passaram a nos aplaudir, né? Mas no primeiro momento, o que recebemos foi vaia. Difícil, pesada, vamos dizer, foi a viagem, o transporte de Nápoles até Livorno, para onde nós fomos. Nós embarcávamos, você deve ter visto no cinema, aquelas barcaças de desembarque de tropa, chatas, assim. Embarcamos naquilo e nisso caiu uma tempestade muito grande. E aquilo, viajamos, não sei, uns 3 ou 4 dias, não me lembro quantos dias eram, de Nápoles até Livorno. Jogava muito e o pessoal ficou, grande parte, mareado, enjoado. Livorno, então nós fomos para o acampamento. Aí mudou o fardamento, porque o fardamento no começo era francês. Era perneira, culote. Houve a necessidade de uma mudança do sistema que era francês, da Primeira Grande Guerra, para o sistema americano. Aí deram calça, todo aquele fardamento americano. Armas muito mais avançadas, né? Metralhadoras, bazuca, o canhão 57 em relação ao 37 que a gente tinha aqui, os fuzis Garand, semiautomático, completamente diferente. Bom, foi um treinamento exaustivo.
desde o primeiro momento que nós chegamos no campo de treinamento americano, havia atividades contínuas. Com armas, não. Mas sim com a padiola. Vai ter armar e desarmar a padiola e carregar pessoas também. Nós aprendemos a armar e desarmar minas e armadilhas, a derrubar pontes, fazer bypass, desvio de ponte. Foi um treinamento de cerca de 15 dias, mas contínuo. Das 6 horas da manhã até meia-noite a gente estava em movimento. Até quadrilha lá italiana, que até hoje escreve. Não, os italianos gostavam muito de nós, chamavam brasiliano, libertou nós, brasiliano e tudo. Então, nós até trocávamos um cigarro com fruta, um cigarro com vinho, né? Então eu bebia muito vinho, porque eu não fumava, eu recebia o cigarro todo dia, né? Eu nunca comi a minha refeição total, nunca. Toda vez que eu recebia o meu rancho, eu dividia com o italiano. Na hora do almoço tinha um garoto olhando a gente comer. Nós tiramos, tem uma marmita, aquelas marmitas lá, 2 partes, tiramos uma parte e demos para ele comer. No dia seguinte, tinha 2. Também demos de comer para eles. E no terceiro dia? No terceiro dia tinha mais de 300. Quando o capitão viu, falou: hoje ninguém dá comida para ninguém, porque senão vai faltar para vocês. Olha, foi uma coisa só, uma palavra só. Seu capitão, se faltar para nós, falta. Mas para essas crianças, não. Você vai desculpar. Não estamos concordando de jeito nenhum. Eu vou pôr cordão de isolamento. E fez o cordão de isolamento. Isolou as crianças de um lado. E a gente então olhava, aquelas crianças olhando a gente comer, as lágrimas desciam, viu? Desciam as lágrimas. Quando nós acabamos de almoçar, nós lavamos a marmita que o capitão mandou. Ele pôs todos os informes, tem uma marmita para cada um. Todos eles comeram. Era almoço e janta até os outros 13 dias que nós ficamos lá. À noite, a gente costumava ir na casa do italiano para tomar um vinhozinho, viu? Não era difícil. Nós estávamos na sala e as mulheres tinham um fogareiro no meio assim, e as mulheres tinham uma coisa de barro, cheio de coisas, chamavam-se scaldine. Então elas punham aquilo no colo para esquentar a mão. Tinha brasa dentro para esquentar a mão, aquilo lá. E eu escutava chorar atrás de mim. Eu falei para ele: senhor, ma che c'è? Perché piangere quelle? Aí ela falou: aquele nono já caiu e machucou o braço. Aí ela falou assim: dottore, dá uma olhada nele lá. Eu fui lá e, coitado do velho, era um senhor de idade, né? O braço dele estava assim, cheio. Ele caiu, esfolou a coisa, e aquilo lá infeccionou. Chorava, coitado do velhinho. Aí eu peguei por sulfa, tudo, mas não adiantou nada, né? Aí cheguei na companhia e falei com o Paulo Canton, que era o médico da companhia, né? Aí ele falou para mim assim: faz o seguinte, traz o velho aqui. Aí eu peguei, fui lá na casa dele uma manhã e pegamos o velho com a família, né? Parece que foi a filha, o filho, e levei na companhia. Aí o médico, Paulo Canton, abriu o braço dele assim, tirou a camisa, encheu de iodo. Pegou. Quando ele fez isso daí, foi só aquela sujeira que saiu, né? Ele limpou o braço, mas ele chorava, o velho. Ele fazia assim, para limpar o braço dele. Aí eu pus o braço da tipóia,
foi embora. E falava para mim, agora, quando você for amanhã cedo, vai lá e faz um curativo pro velho. Eu fiz, né? Poucos dias depois, nós mudamos de cidade. Quando nós estávamos viajando no caminhão para ir para outra cidade, toda a família do velho estava na estrada, fazendo tchau para nós. Isso foi gratificante para nós, para mim principalmente, né? Ele disse, tchau, tchau, doutor. E o velho já estava com o braço enfaixado, né? Mas já praticamente curado. São coisas que acontecem, que a gente ajuda os outros também. Por isso que o italiano gosta do brasileiro, na época lá. Então, ele pôs a companhia em forma, eu falei, eu tenho família no Brasil. Eu não sei o que está passando na minha família. Eu não ia deixar essas crianças passar fome, não. Eu queria ver o coração de vocês. Obrigado por isso. Então, essa turma de cariocada, sabe, que são mais assim, eram mais desenvolvidos, né? Bastante, falo de coragem, de tanta coisa. Eles olhavam para cima e coisa lá, sabe? E falavam, mas não tem inimigo nenhum aqui, não se vê tiro nenhum. Pô, mas é isso que é a guerra. Falando no Brasil que a guerra, esse aqui, nós estamos aí caminhando, descendo, andando, subindo morro, descendo morro, e não vejo nada. Que onde é que está essa alemãoada? E começaram a sair do buraco, né? Levantar, ficar de pé, cantar, né? Sambinha, coisa. Eles, né? A cariocada lá, e misturados com mineiro, desafiando os alemãos, porque não via alemão e não davam nenhum tiro, né? Homem do céu! Quando chegou a noite, ali para as 9 horas, eu não sei se eles vieram mesmo, não sei como é que é, mas os tiros saíam tão a par da linha dos brasileiros. Os alemães atiravam com metralhadora Lurdinha, que era, não é tratava de Lurdinha, era metralhadora dos alemães, né? Atrás de Lurdinha. Depois tem essa história da Lurdinha, não sei se é verdade. E não cessava. Meu batismo de fogo foi nos Apeninos, a primeira tropa, né, a entrar em combate, os brasileiros, foi na região dos Apeninos, onde os alemães haviam construído a famosa linha gótica, linha de defesa alemã, linha gótica, que se estendia desde o mar de Tirreno até o mar Adriático. Nós estávamos caminhando, daqui a pouco recebemos tiros de metralhadora. Nós íamos assim, ia deslocando em coluna, porque em montanha não dá para ficar aberto, um para a direita, outro para a esquerda. Aquelas caminhadas. Então, outros montes, mas a gente ia caminhando assim. Aquilo, atirando. O pessoal se lançou. Às vezes, alguns pensavam que era um brasileiro, até que, dando a volta, tivesse encontrado. Diz que eles tinham um uniforme igual aos nossos. Igual não, mas parecido. E quem viu de longe, eu não vi ninguém. O batismo de fogo eu não vi nada. Porque é o seguinte, o batismo de fogo dá a impressão que se entra num tiroteio. A minha sessão não aconteceu isso. Não, como é uma sessão de morteiros. Então, num lugar diferente. Quando nós entramos na linha de frente, vinha já saindo um de guardiola, com um tiro na testa, varado do outro lado, não tinha morrido ainda. Aí dava aquela rajada de metralhadora, a gente via aquelas balas batadas passar assim, e cortando galhos de árvore, outras pegavam embaixo, na terra, aquilo, e os soldados todos deitados, sem poder se mexer, não dava.
eu olhando para eles, tentando pôr isso aqui em posição, quem disse que põe? Não dá para pôr. O homem manda abrir fogo. O batalhão, né? O batalhão ele mandou abrir fogo. A turma brasileira abriu fogo, que aqui parece que acabou o mundo, viu? Nós atiramos com ordem do nosso comando em determinados pontos que os alemães mantinham nesse local. Até que o tenente correu, foi se abrigar numa casa e eu vi quando as balas de metralhadora acompanhou o tenente por cima da cabeça. Assim, vai passando, ele entrou lá no lugar. E os outros se abrigar para cá, o outro corre para lá, outro para cá, ficando deitados. E nisso, uma rajada de metralhadora passa, sentia aquela terra tremer assim no chão, parece que costurou. Assim. Então nós estávamos tudo deitados, né? Esperando ninguém. Quando um tenente gritou, enfermeiro, eu estou ferido. E o capitão gritou, ninguém levanta, fica todo mundo deitado. Então era muito difícil, entendeu? Porque o alemão atirava. Então eu gritei, eu já vou indo. Foi rastejando, foi atendendo lá de cabeça. Ele tinha sido ferido, pegou um estilhaço na clavícula. Ele falou, de onde está partindo? Você percebe? Eu não vejo. Ele foi lá daquela ponta lá do outro montanha lá. Então passa fogo lá. Eu enchi coisa de pó de sulfadiazina, né? E peguei umas faixas, empachei ele todo o braço, perguntei se estava doendo, apliquei 2 graus de morfina e continuei. E o capitão gritando, ninguém levanta a cabeça, que termina. Então, até quando acalmou, né? Então perguntei se já podia levantar, 60 um pouco. Então os 2 padioleiros se encarregaram de recuar com ele. Eu sei que com isso atenuou e nós pudemos se arrastando e tomar posição, agrupar o pessoal, assim, agrupar, e passando para o lugar mais baixo, fomos tomar posição mais à frente, pondo as armas viradas para aquele lado. Estava escurecendo, logo escureceu, e eles cessaram de atirar. Passaram a lançar granadas. Acredito que sejam granadas de fuzil. E a bomba dessas daí, você vê quando ela vem, ela subia. E a gente percebia. Você tinha que se jogar no chão, não sabia onde ela ia cair. Foi ter umas 2 horas de madrugada, acabou a munição. Sem ver, sem nada, imagina, tirar a beta. Nós não tivemos instrução. A instrução que nós tivemos era para entrar na trincheira e não dar um tiro, a não ser quando vesse o inimigo. Mas não atirar a besta. Então esse foi o primeiro combate assim de fogo mesmo, né? E como o senhor se sentiu? Normal. Lá não dava tempo de pensar muito, não. Em Porreta, uma companhia, não sei de que batalhão era lá, eles fizeram o rancho na praça. Entendeu? Formou. Soldado de um lado, do outro lado era italiano, viu? O que sobrava, o italiano comia. O alemão joga uma bomba em cima daquilo. Morreu brasileiro, morreu italiano. Como nós estávamos ali perto, começaram a gritar, né, para os padeoleiros, enfermeiros, para socorrerem. Então nós fomos lá, mas foi um acidente que você tem que ver, viu? Morreu brasileiro, entendeu? Você tem italiano, pessoas sem perna, você entendeu? Caído no chão morto, para cá, para lá. Uma bomba, velho. Tinha umas crianças lá, uns 70, 80 metros longe da gente, ou até um pouco mais, brincando na rua. Não cai uma bomba no meio? Dessas bombas aí, velho.
dessas daí que está atrás de você. Aquilo revoltou a gente, viu? Que a gente pensava, como é que pode existir uma guerra e dois loucos querer ser dono do mundo? Que seria o Hitler e o Mussolini. Aquilo revoltou a gente, que dava vontade de pegar eles e esganar. Aquilo foi todo mundo chorando. Quando havia um deslocamento, a gente tinha que pisar sempre no mesmo lugar, onde a tropa. Pisar fora do lugar, corria o risco de pisar numa mina. Porque tinha outra mina, chamava-se mina sapata. É uma caixa que tinha uma coisa em cima. Quando a pessoa pisava em cima, aquilo afundava e acionava uma espoleta e aí essa mina, sapato, funcionava. Então, está vendo que para andar tinha que andar com a maior dificuldade e delicadeza. Nós sabíamos que os alemães montavam armadilhas nos corpos de brasileiros mortos. Eles faziam as armadilhas com as minas e plantavam o corpo em determinados lugares que, se o brasileiro fosse mexer no corpo sem tomar cuidado, o corpo explodia. E um dos companheiros, nessa aflição de retornar para o caminhão, em vez de voltar exatamente para o caminho que tinha chegado até lá, saiu correndo do lugar onde estava até pegar o caminhão. Pisou numa mina. E a mina explodiu e ele morreu. Em Camaiore, nós estávamos o Morro Soprassassa era muito grande e nós estávamos embaixo, eles lá em cima. Eles de lá bombardeavam a gente de tudo quanto é jeito. Era das 2 horas da manhã até as 3 horas, seguido. Não parava um minuto. Cada minuto caía uma bomba dessa. Até uma noite, uma manhã, levantamos, tinha uma dessas aí encostada na janela, na parede, e não tinha estourado, não explodiu. Porque senão eu não estava aqui com vocês, não. Barga, 29 de outubro de 44, nós conseguimos desalojar os alemães de um setor muito grande e não recebemos remuniciamento. O que aconteceu foi que os alemães, fugindo, passaram, como as nossas linhas eram muito amplas, eles passaram por espaços onde não havia tropa nenhuma e um desses grupos conseguiu entrar por trás num local onde estava a 3ª companhia, que era a companhia do Hamilton Silva Costa, daqui de Mogi. Estava numa casa cor-de-rosa, e eu estava levando justamente uma linha telefônica para essa casa. Bom, os alemães aprisionaram as pessoas que estavam nessa casa e nessa casa o Hamilton Silva Costa foi atingido por um estilhaço de granada e ali ele deve ter morrido, porque até hoje ele é considerado como desaparecido. Eles aprisionaram 20 e poucos brasileiros ali, que logo depois foram liberados quando terminou a guerra. Nós voltamos para a cidade de Barga e o ambiente lá estava terrível. Estava todo mundo com nervo à flor da pele, esperando notícias das companhias, dos pelotões, dos soldados que estavam na linha de frente e que não tinham voltado ainda para a Barga, porque nós havíamos recebido a ordem de retrair. O general Zenóbio da Costa apareceu lá e, com muita infelicidade, começou a dizer que nós éramos covardes. E quase que ele foi morto por um dos nossos companheiros que tentou, inclusive, ir contra ele. Ele achava que nós tínhamos que ficar no terreno, mesmo sem nem mais uma munição. Isso não é o certo.
O certo é que se não tem condições de aguentar, tem que retrair mesmo, né? Bom, esse foi um episódio triste da Força Expedicionária Brasileira. Medo todo mundo tem, não. Não tinha um que não tivesse medo. Ah, medo... Quem disser que não teve medo é mentiroso e mentiroso mesmo. É uma coisa lógica, viu? É como eu estou falando. Se o sujeito disser que não tem medo, ele está mentindo. Mas eu tinha também, além de medo de morrer, medo de comandar, dar um comando errado, medo de fazer uma coisa, ser responsável por uma coisa que depois iria me causar transtorno psíquico, ia ficar... Então, tinha também medo de ser covarde, eu não queria ser covarde. Esse eu tinha medo também. É claro que senti medo, né? Mas chegou a ter vontade de desertar? Não. Você não sabe o que você vai encontrar lá em cima. Você sabe que o inimigo teu está lá te esperando. Não é verdade? Então você vai para enfrentar aquele inimigo. Mas tem que deslocar, parado não ganha a guerra. Porque medo a gente tinha sempre. Superava, sem dúvida nenhuma, superamos todas as vezes. Mas que a gente entrava, quando ia entrar numa ação qualquer, que a gente entrava com medo, entrava, isso não tem dúvida nenhuma. A pessoa humana se acostuma com tudo. Bom, o soldado alemão é uma coisa impressionante. Nós vimos homens de 60 anos e vimos garotos de 13, 14 anos fardados. Quer dizer, não havia, no nosso exército, não havia ninguém com menos de 19, 20 anos. 20 anos é muito pouco. 22, 23 anos no mínimo. Não havia. E ali havia alemães com mais de 60 anos, velhos, e havia garotos imberbes. Que se eu ver o inimigo não matar, ele me mata. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo. Olha, a gente fazia força para não pensar nesse ponto. O que a gente sentia é que eu atirei, mas não sei se peguei. Porque todo mundo atirava ao mesmo tempo. Então, quando a gente sabia que alguém tinha sido atingido, a gente ficava sossegado, porque talvez não fosse a minha bala, o meu projétil que tinha atingido aquele indivíduo. Isso era o principal, porque remorso deve ser uma coisa muito triste, viu? Deus ajuda, hein? Mas tome cuidado. Que o senhor me perguntou se eu sou católico. Eu sou devoto à minha Nossa Senhora da Aparecida, que me acompanhou em todos os passos que eu dei. Você se apegava à religião? Como é que era? Não era pegada ali. Tinha o capelão, né? Que sempre nos acompanhava e lá visitava os feridos, dava comunhão, na barraca, na frente mesmo, né? Tivemos até um capelão morto no jipe, parece que uma bala acertou ele quando estava no jipe. Quando nós chegamos em frente à ponte, começou uma pancada de chuva e nós entramos numa igreja. Estava em frente. E aí tinha um padre lá arrumando o altar, tudo direitinho. Quando o padre olhou com o rabo dos olhos assim, falou, ih, lá vem os alemães. Então eu cheguei perto dele e falei, padre, não tinha paura, e não somos tedeschi, somos brasilianos. Então ele virou. Que está chovendo, nós entramos aqui. Agora, nós vamos pedir ao senhor que dá uma bênção para a gente e pede a Deus que acabe essa guerra para a gente ir para casa. Ele deu um santinho para cada um. Agradeceu a gente e tudo. Falou que pode ir embora, que ele ia orar para a gente. E em Roma, nós fomos atendidos por padres brasileiros que estavam fazendo os cursos
no Vaticano. E eles nos ciceronaram na visita ao Vaticano. Inclusive, nós fomos recebidos em audiência especial pelo Papa. O senhor é católico? Sou. Como é que foi ser recebido pelo Papa? Foi algo de extraordinário, porque a gente nunca imaginou que o Papa, que só falava em italiano para o povo todo, quando nos recebeu na Capela Sistina, nos recebeu nessa audiência especial, conversou conosco em português, e um português muito bem falado. Então, nos abençoou, desejou que nós fôssemos felizes nos combates, etc. Quer dizer, foi algo de extraordinário. Eu procurava sempre, eu levava na minha mochila uma Bíblia, eu ficava, quando podia, em combate não dá para ler, mas eu ficava lendo aquelas partes de Salmos, aquela coisa que Deus... Eu sempre dizia, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temerei, ainda que a terra se transtorne, que os montes sejam abalados, estarei firme, se Deus quiser. Se não tiver, eu digo, se não quer que eu morra, eu não vou morrer. Nós estávamos procurando o posto médico, não é? Mas onde estava o posto médico? Era bomba por tudo quanto era lado, viu? Aí nós paramos numa porta, porque lá em Montese, as portas e as janelas são na frente da casa, assim. Como ainda tem até no São Paulo, ainda tem algumas, né? Não é? Lugares assim, que a porta e a janela é na frente da calçada, não é? E nós paramos ali, os 4 padioleiros, encostamos a padiola na parede, não é? Ficamos esperando. Falamos, para onde que nós vamos? Se a gente não encontra o posto médico, não é? Era difícil socorrer alguém. Bom, daí um bocadinho, passou alguém. Chegou perto de nós e falou, entrem para dentro, que aqui é perigoso. Nós obedecemos, não é? Quando nós entramos para dentro, exatamente caiu uma bomba ali, na porta. Era o fim nosso, viu? Mas quando entramos para lá, que caiu a bomba, encheu a casa de poeira, aquele cheiro da bomba, não é? Queimada. Foi uma coisa medonha mesmo, viu? Aí nós saímos. Quando terminou, chegamos na porta, quando vimos a padiola estraçalhada, viu? Aí passou. Terminou, passou. Quando nós nos reunimos, os 4 padioleiros, que eu tenho até a fotografia deles, os 4 colegas, nós começamos a comentar o assunto. Então nós falávamos assim, quem foi que mandou nós entrarmos? Da onde que ele veio? Para onde que ele foi? Ninguém sabia. Sabe qual foi a nossa conclusão? Foi Deus que passou. Deus passou para tirar nós dali. Salvou a nossa vida. Graças a Deus, eu sou católico. Fomos transferidos, então, para Porretta Terme, próximo ao Monte Castelo. O Monte Castelo é uma montanha, que o inimigo fica após a montanha, e onde ficam os canhões. Então, é tudo camuflado, ele tira abaixo, dá uma porção de tiro, 5, 6, 7, 8, depois cobra o cartão e diz, você não vê ninguém. Nós participamos, na realidade, em quase todos os combates de Monte Castelo. Demorou 4 meses o combatimento em Monte Castelo. A turma que subia Monte Castelo, entendeu? Nós ficávamos bem perto, já
da linha de frente, não é? E aquele morro lá na frente. Então chegou a hora. Ele perguntou, alguém aqui está com medo? Ah, que pergunta. Eu só respondi, não, capitão, não. Aqui não. Aí entra a história do Monte Castelo, viu? Assim, ao clarear daquela manhã, uma manhã cinzenta, assim, a nossa artilharia, a hora marcada, rompe fogo sobre o castelo. Aquelas granadas passavam com aquele subiu característico que ia cair lá no castelo. E caiu uma, outra, e duas, e três, e quatro. A gente achava que não vai deixar nenhum alemão vivo lá. Agora é só dar ordem para subir que nós já vamos chegar lá. E nada. Fortaleza até então desconhecida, ninguém sabia como era aquilo lá. Então, dada a hora, o inimigo percebendo que a nossa era para tomar o castelo, desfechou um violento bombardeio sobre a nossa tropa, a tropa de infantaria. Infantaria é essa que a gente vê no cinema, pega o fuzil aqui, sai correndo, deita, levanta, fere um outro aqui, atira. E aí nós recebemos muito fogo e contra a bateria, quer dizer, atiravam contra nós. E nós deitados ali no chão, vinham aquelas granadas desse morteiro, metralhadoras, artilharia. Cai aquelas granadas, cai a 100 metros, 50 metros, dá a impressão que vai cair nas costas. Até que em dado momento cai uma, muito próxima onde eu havia deixado a minha mochila. Aquela explosão violenta me deixou atordoado, estava deitado, a mochila voou para o outro lado, aquilo lançou, formou um buraco no chão, lançou terra, fumaça, fogo, aquele cheiro de pólvora que era como a morte percorrendo o campo de batalha, rondando ali. Que ele ficava atordoado. A primeira coisa que fiz foi me levantar e olhar se não estava faltando nada. Quer dizer, será que não me levou alguma perna, um pedaço? Nisso, o meu soldado atirador de metralhadora falou, sargento, me ajuda. Pedro Alves da Silva. Ele foi atingido por essa bomba. Então, imediatamente chamamos o padioleiro, que veio socorrer o soldado e levou. Cada padiola tinha 4 padioleiros, entendeu? Nós éramos em 4. E toda vez que nós tínhamos que socorrer um companheiro, nós íamos aonde ele estivesse. Recuaram. No dia seguinte, a meio-dia começou um tiroteio que foi da meio-dia até 5 horas, sem parar. Mas sem parar. 1 minuto você não via, era só metralhadora de um lado, bomba do outro. Quando foi às 5 horas, parou. Eu acho que eles receberam ordem de retirada e nós também, que não tinha mais munição. Quando eu levantei, a bomba explodiu. Me jogou 10 metros longe. Foi duro o ataque, mas os 4 ataques que nós fizemos, nós só levamos na cabeça, porque houve muita baixa, principalmente de ferido, e bastante mortos também. Mas foi em vão os ataques que nós fizemos no Monte Castelo nesse ano. Você vai operar. E já fui eu para a mesa de operação. Cheguei na mesa de operação, a enfermeira falou, sabe contar? Falei, sei. Conta até 5. Puseram o cloroforme, né? Eu contei até 3 e desmaiei. Desmaiei, só acordei no dia seguinte na cama. Tudo enfaixado, e perdi o braço. Já estava com essa intenção de perder o braço. Mas depois eu vi que uma mãozinha baixava, fazia assim, eu falei, não perdi. Porque aí, como estava fria, entrou o inverno mesmo, estava fria, começou a cair muito gelo, nós ficamos
na nossa defensiva, não fizemos mais ataque. E eles também não fizeram mais ataque em cima de nós, porque caiu muito. E ele era fácil para vir atacar, não era fácil, mas para ele voltar era difícil também, né? No dia seguinte, às 10 horas, eu embarquei. Embarquei chorando. Estava eu e um mineral de Blumenau. Ele falou, Miguel, nós vamos para o Brasil, você está chorando? Falei, é. Ele devia estar contente. Falei, né? Esse aqui, estou chorando de contenteza. E esse de tristeza. Falei, mas de tristeza por quê? Porque eu vou deixar meus amigos aí. Eu não sei se eles vão voltar. Não sei se eles vão voltar. E eu, então, estou chorando por isso. Então, ele começou a chorar também. No inverno nós tivemos pouco de atividade, porque a guerra era mais no interior, não era nas cidades, era mais no interior. E lá a neve caía, tinha lugares que a neve chegava até do joelho da pessoa, não tinha condições de você. Então, praticamente, as ofensivas foram suspensas. Dificuldade de que nós não estávamos preparados com as roupas próprias para o inverno. Então a gente tinha que se virar da forma que podia. Você pegava o binóculo, assim, tua mão ficava dura. Você não enxergava direito. Mas não era porque a mão ficava dura, ficava tremendo, de frio. A maioria de nós usava o jornal como material para esquentar o corpo. A gente punha o jornal na perna, no pé, nas costas, para esquentar. Cuidado que a gente devia ter com as orelhas, sendo tapado, com a ponta dos dedos, os pés para não congelar. O chamado pé de trincheira, né? Porque a neve, a umidade e o frio faziam com que necrosasse os dedos, o pé. E inflama bastante, né? O próprio brasileiro, então, tirava a galocha, tirou a bota, não usava mais bota, encheu de capim, só pôs a galocha. E assim melhorou e tudo, porque muitos recuaram. Esses que inventaram essas coisas não chegaram a recuar. Então, muitos americanos baixavam para o hospital para amputação de dedos ou do pé, coisa que não acontecia com o brasileiro. Isso era o pior de tudo. Principalmente quando a gente ficava sozinho, pensando, e aí vinha a saudade, vinha a recordação, às vezes vinha até o desespero de passar muito tempo sem contato nenhum. Aqueles que recebiam mais cartas, carta é difícil chegar, esses se sentiam mais satisfeitos já. Eu, por exemplo, só recebi uma carta, todo o tempo que eu tive lá. De quem? Recebi era a minha noiva, antigamente. Nós éramos instruídos para não darmos nenhuma localização onde a gente estava. Então, as cartas eram quase que impessoais, porque exigiam que não houvesse nada. Então, as cartas eram mais românticas. Itália, 31 de dezembro de 1944. Carta número 41. A gentil senhorita Maria José Cardoso, Rua Correia de Andrade, 54, São Paulo, Brasil. Querida, 31 de dezembro. Chega ao seu fim mais outro ano. Está nos seus últimos estertores de agonia esse que já foi ano novo, mas que agora já é velho.
Efêmera foi a sua existência. Efêmera, sim, mas deixará recordações indeléveis no coração de todos nós. Para nós dois será recordado como o ano em que estivemos longe um do outro. 1944 será uma data que jamais poderá sair da história de nossa existência. Quando, já velhinhos, estivermos recordando junto aos nossos sobrinhos e netinhos a história de um homem mau que quase chegou a desgraçar toda a humanidade, você dirá, pois foi em 1944 que o vovô deixou-me para ir lutar na Europa. Depois, meninos, veio 1945 e com ele vovô voltou. É por isso que nós estamos todos aqui agora. E 1945 está aí. Dentro de algumas horas, nada mais existirá deste ano que já nem pode respirar. É um garotinho cheio de vida e carregado de esperança tomará o seu lugar. Trará ele junto à vitória das Nações Unidas? Sim, isso todos nós temos certeza. Faz parte de sua bagagem a paz que cobrirá todos os homens no seu manto branco. Sim, este será um novo ano e quando ele ficar velho, não o será para ser lembrado mais tarde como alguma tristeza do seu transcorrer. Não, para nós dois, ele será lembrado como o ano da vitória e do regresso, o ano da nossa felicidade. Zezé, hoje, quando os relógios aí no Brasil estiverem marcando a meia-noite, eu estarei ao lado de você, em pensamento. Será que você se certificará da minha presença? Tenho certeza que sim, porque os nossos corações trabalham pelo mesmo horário. No dia 21 de fevereiro de 45. Aí os brasileiros fizeram ataque. Mas aí nós tivemos o apoio da nossa aviação. Clareou o tempo, apoio, visão boa. Aí nós fomos em cima dos alemães. A Força Aérea metralhava, os americanos também metralhavam, jogava muita bomba no Monte Castelo. Eu sei que a turma subiu, sempre metralhando, a artilharia também, até foi feito diversos prisioneiros. Depois desse ataque, então, nós não demos mais trégua para os alemães se fortificarem, né? Nós ficava aí 3, 4 ou 5 dias, 10 dias, refazendo as forças aí, mas não deixando eles reforçar mais, até que eles recuaram mesmo, abandonaram o Monte Castelo. E depois de abandonar o Monte Castelo, eles se fortificaram logo numa elevação grande também, que se chamava Montese. Montese foi o fim da Segunda Guerra, para nós, não é? Então nós atacamos Montese. Foi o ataque mais sangrento que houve dentro da tropa brasileira. O mais sangrento. O mais duro e mais sofrimento foi em Monte Castelo mesmo. Mas o mais sangrento e mais duro foi esse de Montese, que tomou parte, unidade dos 3 regimentos. Mas quem atacou pelo centro foi o meu batalhão, o 11RI. Atacou pelo centro de Montese. Durou, começamos o ataque, começou às 8 horas desse dia 14, atacamos a noite toda, entramos na cidade no clarear o dia, entramos na cidade, fizemos uma porção de prisioneiro alemão, onde trouxe por lembrança um cantil, que tem aí um cantil alemão, eu trouxe, que caiu prisioneiro em minha mão, este cantil aqui é alemão, de um subtenente alemão, tem até o nome dele aqui. E nós prendemos eles nesse lugar onde era um ninho de metralhadora,
prendemos esse tenente e mais 15 alemão. Agora não fomos ver porque os estragos que nós fizemos lá, porque foi dado 2 tiros de granada de bazuca, pertinho, mas não passamos lá, velho. Né? Nós rodeamos pela retaguarda e foi rendido os homens, e dali 1 hora, 2 horas, continuamos o ataque para frente. Não sei se ficou mais gente vivo, coisa lá, mas que morreu gente, morreu, porque esse tal de Pedro Silva, que era o bazuqueiro, era um homem muito corajoso e tinha uma coragem, um sossego, barbaridade. Ele não se intimidava não, viu? Quando nós começamos a correr atrás dos alemães, nós diariamente, em caminhões, nós íamos subindo a Itália e sempre os alemães, na véspera, saíram da cidade. Então, as cidades que a gente ocupava eram desocupadas na véspera pelos alemães. Aí achávamos que eles não tinham mais condições de se antepor a nós. Quando nós paramos já lá no norte da Itália, na região de Taro, Fornovo de Taro, e os nossos comandantes mandaram um ultimátum para eles se renderem, logo em seguida eles se renderam. Foi uma divisão alemã e o resto de uma divisão italiana que foi aprisionada, cerca de 15 mil militares, alemães e italianos, com todo o equipamento, veículos, munição, tudo, armas, tudo. Entregaram tudo. Vários grupos de soldados brasileiros corriam para ver como é que era o alemão. Aí houve, mas não tinha nada de anormal. Então houve uma recomendação do comando brasileiro que tratasse o inimigo, o alemão, com respeito, mas não como visita. E aí, para nós, a guerra acabou naquele dia 28, 29 de abril de 1944. Logo depois, em maio, 8 de maio, os alemães assinaram a rendição na Alemanha. Agora, demos graça a hora que recolhemos lá as munição, fuzil e coisa, leve tudo. Não queremos mais carregar fuzil, né? Um sentimento de euforia, né? Alegria total, contínua. Nós fomos como tropa de ocupação, permanecemos como tropa de ocupação na cidade de Alessandria, no norte da Itália, e até o nosso retorno para o Brasil. A volta para casa foi o fim da luta, foi o fim da expectativa, foi o fim de tudo. Quando chegou aqui no Brasil, que eu vi o Cristo Redentor, aquilo meu pranto disparou, chorei, chorava mesmo que nem criança, viu? Que quando nós chegamos no Rio, o povo estava ali, nós desfilamos, mas dali um bocadinho sumiu. O povo invadiu o desfile, viu? Na realidade, nós não desfilamos, nós fomos levados. A gente não tocava o chão quase, de tanto povo comprimindo a gente. Era uma coisa, nossa, nunca vi coisa igual. A minha noiva, vamos dizer, que morava em Taubaté, perto de Caçapava, onde eu morava, ela estava me esperando no Rio de Janeiro. E ela estava lá, no caminho, acenando com a minha chegada. Aquilo foi muito emocionante. Aí, mais adiante, então, eu encontrei com a minha família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles estavam lá me esperando.
Como é que foi esse reencontro? Puf, foi só choro, né? Você imagina, né? A alegria que foi encontrar meus pais, encontrar minha noiva. Foi algo indescritível. E eu vim embora para casa. Quando eu chego na estação de Dom Pedro, tem um amigo meu lá, que era amigo da minha casa. Um dele me viu, ele falou, Miguel, é você? Sou eu? Assim, por quê? Ai, Miguel, eu tenho que pedir 1000 perdões para você. Eu tenho um amigo aí que me disse que você estava no hospital, cego, sem os braços. Eu fui na tua casa e falei. Fui lá e falei, olha, tem 2 notícias boas. Uma, o Miguel está no Brasil. E a outra? Ele está cego, sem os 2 braços, sem as pernas. Falou isso? Não tem problema. Eu vou na minha casa, eu conserto. E vim embora. Cheguei aqui, na estação do Brás, desci, tinha gente esperando para chuchu. Peguei o trem e vim para Santo André, em Santo André tinha tanta gente, cheguei na minha casa, tinha mais de 1000 pessoas. Quando a minha mãe viu, falou, filho, é você? Falei, sou, mas esse braço é seu? Esse braço, essas pernas são suas, está me enxergando? Falei, mãe, estou enxergando a senhora sim. Mas como? Você não está assim? Não, mãe, não estou não. Graças a Deus, não. Aí tinha um senhor que tinha um depósito de bebida, foi lá, pegou um barril de vinho de 100 litros, chegou lá, Miguel, abre isso aí para o pessoal aí. E tinha 8 repórteres, 7 eram de São Paulo. Tanto que eu tenho um jornal daqui, da Borda do Campo, que era daqui. Então aquilo ali, para mim, foi uma maravilha. E para meus pais mais ainda, muito mais ainda. Bom, eu, depois da guerra, eu fui servir em Caçapava, que eu gostava muito de Caçapava. Servi em Lins, servi no norte. Mas aí eu resolvi estudar para engenharia do Exército. E eu estudei para engenharia do Exército e, enfim, entrei no Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. Aí deixei a tropa, fui ser engenheiro militar. E você voltou para o seu emprego antigo? Voltei para o meu emprego antigo. Como é que foi? O senhor estava esperando lá seu emprego, como é que foi isso? Depois eu fiquei mais uns dias, aí eu voltei para a firma, não é? Lá eu recebi várias homenagens dos chefes, dos proprietários da firma, não é? Eles me fizeram várias homenagens, tudo. Foi muito gratificante, viu? Quando eu cheguei. Entendeu? Por quantos anos o senhor trabalhou ainda até se aposentar? E foi nessa firma que você ficou? Depois eu trabalhei durante 25 anos, só naquela firma, viu? Mas eu já tinha trabalhado mais nas outras. Agora, eu me aposentei com 25 anos de serviço, porque houve uma lei que todo ex-combatente que tivesse 25 anos de serviço podia se aposentar. Então eu peguei e me aposentei com 25 anos, mas continuei trabalhando por mais alguns anos, né? Eu me aposentei com 48 anos, mas continuei trabalhando, porque aproveitei a lei do João Goulart, que diminuía em 5 anos para o ex-combatente, mas recebia 80% da aposentadoria. Então eu pedi acordo na firma, a firma me deu o acordo com as condições de continuar trabalhando, era o que eu queria. Então eu trabalhei até os 60 anos. Eu tive um armazém lá no Coquera. Quando voltei para Mogi, voltei a estudar. Tinha interrompido os meus estudos, voltei a estudar. Me formei professor, comecei a dar aula e depois fiz concurso, fui até diretor de escola. Me aposentei como diretor de escola. Eu fiquei na ativa ainda depois que cheguei da guerra e naquele tempo podia ficar
sair com 25 anos de serviço. Eu já estava promovido a capitão. E eu não tinha carreira militar. Era sargento, possibilidade até aí só. Então, 25 anos podia sair. Eu não tinha mais motivação para continuar. Já estava cansado, problemas de guerra, problemas internos, e sempre aquela possibilidade quase de ter que lutar contra o próprio brasileiro, só porque passou por lá de lá, passou por lá de cá, e entrar numa luta e armada. Então, essas coisas, eu tinha o tempo para pedir baixa do Exército, eu pedi para sair. Falou, meu chefe quer falar com você. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Ele falou, seu Miguel, sua prima diz que você tem muito conhecimento aqui, que foi expedicionário, você não quer trabalhar para mim? Eu sou candidato a vereador. Ontem vieram me convidar e eu falei, um mês para a eleição. Eu falei, um mês para a eleição, você acha que vai ganhar a eleição? Eu falei, quantos votos você precisa? Ele falou, 120 votos, 125 votos, eu estou eleito. Eu falei, então isso é canjica. Eu trabalhei para ele, arrumamos 280 votos. Trabalhei 2 anos no escritório dele, dessa organização, para ele. Depois eu aprendi a bater máquina, a encher ficha de empregado, a fazer férias, tudo isso eu aprendi a ler, escrever, feito de tudo. Podia trabalhar em qualquer departamento pessoal. Eu, quando senti que eu não podia mais tocar a vida como lavrador, na zona rural, aí eu procurei emprego. Comecei a procurar emprego, mas não podia, não arrumava emprego, porque em repartições públicas, nem federal, nem estadual, não podia, porque eu já estava com 33 anos e disse que a lei não podia, depois de 30 anos, não podia mais recolher, e eu já estava com 33. Mas eu dizia, mas escuta, eu estou com o meu documento aqui, eu sou de guerra, sou ex-combatente. Ah, mas isso não vai. Precisa de documento para entrar mesmo, mas que ele vai ajudar, não vai, porque a lei não cita nada. Promessa de político, né? Quando o Getúlio entrou a segunda vez de presidente, você vê como é que é o povo, né? Ainda vai eleger o homem para a segunda vez, porque ele foi deposto. Em dezembro de 45 ele foi deposto. De 45 mesmo. Aí, dali uns anos, uns 5 anos, 4, 5 anos, ele voltou de presidente. Eu fiz um requerimento para ele cobrando, à mão, no lampião de querosene, lá na minha casinha de barro, lá no sítio. Peguei o papel e... Porque eu escrevia muito bem, sabe? Tinha coisa, eu escrevia, né? Então eu fiz um requerimento, né? Cobrando ele, cobrando. Aquelas promessas do navio, dia tanto assim, que não estava no navio. Nem terreno, que eu fiz, não pude pegar até agora, de coisa e tal. Agora não quero o terreno, agora quero um emprego, coisa. O que eu vi foi muitos deles irem para a sarjeta e morrerem até na penúria, sem um gesto do Estado que eu digo de modo geral, para protegê-los. Muitos caíram nas bebidas, outros deixaram de trabalhar, não se mantinham em nenhum emprego. Isso foi muito comum acontecer. E foram morrendo muito rapidamente, né? Muito prematuramente. A única coisa que tinha para a gente trabalhar era Sorocabana e DR, né? A única coisa que tinha aqui em Itapetininga. Aí eu, para não sair daqui, escolhia a Sorocabana, né? Escolhia Sorocabana. E entrei na Sorocabana. E
Enfrentei duro, entrei na sacaria, guardei saco na cabeça, trabalhei 2 anos na sacaria, só na sacaria, lá em Itapeva ainda. Aguentei, firme. Porque você imagina um grupo de jovens deixa tudo por mais de 3 anos. Emprego, vida... a vida dele normal para viver uma coisa completamente diferente. Volta e é simplesmente jogado às traças. Ora, nós perdemos os nossos... Digo nós perdemos porque eu falo em nome de todos os ex-combatentes. Nós perdemos os nossos postos de emprego. Não havia mais lugar para a maioria de nós, né? Eu não tive problema porque eu fui morar no Coquera, comprei um armazém lá, uma parte do armazém, meu cunhado já estava nesse armazém, fui sócio dele, e refiz a minha vida normalmente. Mas muitos dos nossos companheiros ficaram ao Deus dará. Acabou aquela euforia, acabou as homenagens, acabou tudo, e eles largados. Não tinham emprego, a maioria não teve mais emprego, muitos foram ter emprego 10, 15 anos depois, subempregos, inclusive. Então, o governo não nos amparou de maneira nenhuma. Pensão, nós só fomos receber pensão 40 anos depois da guerra. Foi votada uma pensão especial para nós. Quer dizer, não houve mesmo pensamento de amparar aqueles... Muito diferentemente do que os americanos fizeram e outros países também. Há sempre uma preocupação muito grande com o ex-combatente, em todas as guerras. No Brasil não houve essa preocupação. Como é que você se sente quando encontra alguém? Aquele olhar, só você se entende? Como é muito gratificante, viu? Muito, muito gratificante. É uma alegria a gente encontrar um companheiro, sempre, você por aqui, rapaz, onde é que andava, tá, que eu não tenho visto, aquela coisa. E são aqueles que estão afastados, que a gente não vê. Sabe, são companheiros de mais de 70 anos, né? E é uma satisfação, a gente viaja junto, tudo. São momentos alegres. Estamos desaparecendo, estamos em fase de extinção. Você vê aqui, quase não temos mais esse combatente. Exatamente, o febiano entende o febiano, porque viveu a mesma coisa. Para avaliar uma guerra, só quem tem a guerra. Então, quando nós nos encontramos, há um sentimento de amizade que não se desfaz. Os anos passam e nós continuamos amigos sempre, continuamos uma família. Valeu muito, 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 muito. Me fez ser gente. Ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom marido, ser um bom avô, ser um bom bisavô. Valeu. Valeu, sim. Valeu a pena. Eu aprendi muita coisa. Muita coisa na minha vida foi pautada nas minha experiência de guerra. O fato de eu ter me disciplinado ajudou, inclusive, muito a minha família. Valeu a pena, sim. Realmente a gente fica assim, um pouco, vamos dizer assim, sentido, que não é ensinado nas escolas, não se fala, passa despercebido, principalmente hoje, em que os valores estão
trocados, uma inversão de valores. No início, nós da associação lutamos para entrar no currículo escolar, porque você se forma e não sabe que o Brasil entrou na guerra. Nós visitamos colégios, levamos presente para diretores e professores e tudo para aplicar isso, mas infelizmente não. O único colégio que comemora é o 8 de maio na cidade patriarca, que nós somos patronos. Só, ninguém mais se fala disso. A gente tem orgulho de ter participado. Eu acho que o Brasil deu uma demonstração de maturidade militar muito grande. O Brasil, eu acredito, que fez muito bonito na guerra. Embora fosse um país pacífico sempre, na hora que precisou, mostrou que nós éramos verdadeiros guerreiros. Nós não envergonhamos nossa pátria. Porque coragem para o brasileiro não faltou, faltou instrução. Mas coragem não faltou. E também algumas coisas mudaram no Brasil. Nós tínhamos aqui o nosso regime, Getúlio Vargas, que era muito querido até do povo, mas era um governo totalitário, E nós fomos lá para combater um governo nazista, né? E com a participação da FEB, ao retornar, aquilo tornou-se inconveniente a permanência dele lá no governo. Então, já logo de início, Getúlio foi deposto. Então, o Brasil passou para o regime democrático, firmou na democracia, até que aconteceu, bem depois, a Revolução. E por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque estamos gozando de uma liberdade, de uma democracia. E eu sou também patriota, eu gosto do Brasil, apesar de tudo, isso é coisa que a gente vê. É só abrir o jornal, a gente vê as coisas que estão acontecendo. Tem gente passando fome e tem gente ganhando muito dinheiro, com 3, 4 aposentadorias, ganhando dinheiro a rodo aí, que esse pessoal que ganha do governo. Filho, mulher, gás, tudo isso. E tem muita gente passando fome. Eu queria que o Brasil fosse assim. Fosse um país que tivesse a união de todos e o governo nosso atendesse esse pedido. Vamos pôr mais médico, vamos pôr mais remédio, vamos pôr mais comida na mesa dessa gente. Isso que eu queria, porque eu amo esse país. Eu amo. Porque o Brasil não é de guerra, mas é de paz. Isso que tem que ser. O que o senhor pensa hoje ao relembrar da guerra? Como é que o senhor se sente lembrando da guerra hoje? Por incrível que pareça, eu sinto saudade. Viu? De quê? A convivência, que você depende do seu amigo. Você o considera como irmão. Você sabe de onde eu venho, venho do Morro do Engenho, da selva dos cafezais, da boa terra do coco, da Chopin onde um é pouco, 2 é bom, 3 é demais, venho das praias sedosas,
das montanhas asterosas, dos pampas do seringais, das margens crespas do rio, dos varnimeres bravios, da minha terra natal. Mas terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final.